Olá, tudo bom? Estamos mais uma vez aqui no CREA para começar nosso podcast Elas Pode. Eu estou na coordenação adjunta do programa Mulher, Roselena Barreto, juntamente com a Ana Clébia, ambas engenheiras civis, e a gente vai hoje entrevistar a professora. A Ana Clébia vai apresentar melhor. Professora Verônica Castelo Branco, professora da Universidade Federal do Ceará, inclusive foi minha professora. Vou falar aqui um pouco do currículo dela, que por sinal é enorme. Eh, Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará, 2002, mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2004, doutorado em Engenharia Civil pelo Texas. Desde 2009, é professora do Departamento de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará, DET-UFC. Atualmente associada 4 e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes PETRAN UFC. Foi coordenadora do PETRAN entre 2015 e 2019. Atualmente é orientadora acadêmica do PETRAN desde agosto de 2023. Desde março de 2012, é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, tendo se tornado nível 1C em 2022. Foi assistente de pesquisa no Texas, no período de agosto de 2004 até outubro de 2008, tendo trabalhado em projetos financiados pela Consórcio Asfalto. No Brasil, já trabalhou em projetos financiados pela Petrobras, CNPq, FUNCAP e Eneva. É consultora do Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Tem experiência na área de engenharia civil, com ênfase em infraestrutura de transportes, especialmente voltada para a caracterização de materiais para pavimentos rodoviários, ferroviários e aeroportuários, redução de impacto ambiental em transportes e funcionalização de estruturas. Mãe de 3 filhos, que nasceram em 2003, no meio do mestrado, 2008, 17 dias depois da defesa do doutorado, 2015, quando já tinha se tornado professora. Só esteve uma única vez em licença maternidade entre novembro de 2015 e maio de 2016. Divide seu dia a dia de docente no blog pessoal Dormi Aluna e Acordei Professora, Instagram, Facebook e YouTube. Tem especial interesse por educação em engenharia, engenharia popular e equidade de gêneros na área de STEM. Hoje a gente está aqui com a professora Verônica para um bate-papo, para a gente falar sobre os desafios, né, de como é ser mãe e ser, né, pesquisadora, professora, profissional, engenheira. Então, assim, para ela compartilhar um pouco sobre todo o percurso dela, de como foi encarar todos os desafios, eh, que ela já foi mãe já na metade do mestrado, não é isso, professora? Seja Isso. bem-vindo, professora. Obrigada pela acolhida e pela apresentação. Deu até uma canseira, né? Mas a parte mais importante certamente está no final da fala da Ana Clébia. Para mim é um prazer estar com vocês, né? Como vocês podem perceber, esses dois temas são indissociáveis, né, na minha vida, haja vista todo esse percurso, né, de formação e de busca do meu caminho profissional e o nascimento dos meninos. E sempre que eu posso, eu digo sim para esses convites, onde a gente vem falar sobre tudo que diz respeito à questão de ser mulher nas exatas, vamos dizer assim. Obrigada. Eh, a gente a gente quer saber, professora, um pouco da sua história enquanto mãe e professora. Eh, no próprio, né, que eu li aqui no currículo, você fala que foi mãe na metade do mestrado. Como foi enfrentar essa maternidade na metade do, né, porque foi bastante desafiador, imagino eu, né? Sim. Como foi enfrentar, como foi, conciliar, né, Uhum. a pesquisa, os estudos com a vida materna? Ana, eu queria
antes de te responder, dar um passo um pouquinho para trás, né? Mas que também tem a ver com maternidade, também tem a ver com conciliar a carreira e maternidade. Eu sou filha de uma engenheira civil, né? A minha mãe é engenheira civil e eu sempre conto na sala de aula que eu sou o projeto de graduação da minha mãe, porque eu literalmente nasci no último semestre da faculdade dela, né? Da graduação. E a gente até brinca em casa que eu devo ter assistido algumas aulas ainda do ventre. Mas o fato é que eu era, né, meu pai já é falecido, ele era defensor público e a minha mãe é engenheira civil, ela ainda é viva. E eu sempre me vi muito entre essas duas profissões, né? Porém, se vocês me perguntarem, mas você gostava, né? Chegou a cogitar fazer direito? Sim, e ainda mais pensando numa carreira como a do meu pai, né, na defensoria. Mas o que me fez escolher a engenharia civil tem muito a ver com a alegria com a qual a minha mãe sempre exerceu essa profissão. Então, assim, a minha mãe sempre trabalhou com muito prazer, né, embora numa época até bem mais difícil do que essa que a gente vive hoje. Então, eu acho que inconscientemente eu dizia para mim mesma, eu não quero nem saber o que essa mulher faz, eu quero voltar para casa feliz assim, né? E aí eu decidi fazer graduação, eu morava muito perto do campus do PC, na época de estudante, e eu passava muito tempo na instituição, muito tempo mesmo, assim. Meu pai, ele até brincava e dizia, minha filha, eu tenho a sensação de que você nunca vai sair da UFC, né? E foi uma espécie de uma premonição. E aí comecei a me envolver com pesquisa muito cedo, né? Ainda no segundo ano da graduação, e esse foi um caminho muito natural para mim. Saí do mestrado, saí da graduação direto para o mestrado, né? Optei por mudar de cidade, ir para o Rio de Janeiro, para a UFRJ, e muito nesse intuito de me autotestar, eu acho, né? Eu acho que a gente tem um tanto disso enquanto mulher. Eu estava há muito tempo no departamento que eu trabalho hoje, então eu queria um ambiente diferente, um ambiente onde eu pudesse aprender mais. Eu já namorava o meu marido, né? O pai dos meninos. E aí, no final desse primeiro ano do curso do mestrado, eu acabei engravidando. Então, foi uma gravidez não planejada, né? O que traz ainda uma ansiedade, eu diria, até maior do que é normal na gestação. E eu estava morando fora da minha cidade natal, né? Então, foi um momento, assim, de bastante medo para mim, né? Mas eu acho que eu tomei isso para mim. Eu voltei para Fortaleza, passei alguns meses aqui até conseguir, né, ficar um pouco mais estável. E depois que o Caio nasceu, voltei para o Rio para terminar o mestrado e defender, né? De certa forma, eu botei na minha cabeça que o nascimento do Caio, ele não ia mudar os meus planos, né? Que ele era algo que estava na minha trajetória e que eu ia acomodar, né? E conduzir a minha vida. Então, não vou dizer que foi fácil, não posso dizer que foi fácil. Até eu era muito nova, né? Eu tinha 23 anos, né? Hoje em dia, né, que as mulheres têm filhos bem depois, né? Eu tinha 23 anos quando o Caio nasceu, eu ainda estava muito fragilizada do ponto de vista profissional, né? Não estava empregada, eu era bolsista. Mas, assim, hoje o Caio tem 20 anos, faz também engenharia civil, então não dá para escrever essa história de outra forma, né? Acho que é isso. Isso é bom. É tão interessante, professora, que esse entusiasmo já vem passando de geração para geração, já vem da mãe, aí a professora já está passando para seu filho, né? Dessas 3 gerações que a Ana Cléber falou, pelo visto, a mais desafiadora foi o primeiro, na época do mestrado, ou estou equivocada? Sim, eu brinco também, né? Eu vivo brincando, que eu tenho uma questão entre a pós-graduação e a fertilidade, né? Que é pensou em pós-graduação ou engravida. Eu costumo falar que a fertilidade feminina, ela coincide muito com o momento da carreira da mulher, onde ela precisa investir muito, né? Que é normalmente o início da vida adulta, né? O adulto jovem. E meus meninos, as pessoas até me perguntam, você tem 3 filhos únicos? Porque um tem 20, o do meio tem 15 e o mais novo tem 8. Então, eles têm um espaçamento razoável entre eles. E nada mais é do que a necessidade que eu tinha de meio que compatibilizar o meu desejo de ser mãe com o investimento na minha carreira, né? Então,
eu queria fazer, eu precisava passar pelo percurso da pós-graduação, já que o meu intuito era ser professora, mas ao mesmo tempo eu não queria abrir mão de ser mãe. Então, tudo foi acontecendo ao mesmo tempo e agora. Então, Caio, como a gente estava falando há pouco, nasceu no meio do mestrado. Davi, a gente já estava morando fora do Brasil para que eu fizesse doutorado. Ele nasceu 16 dias depois da minha defesa de doutorado, então vocês podem Caramba. imaginar como é que foi. No momento onde eu perdi meu pai, a gente tinha que voltar para o Brasil, eu tinha que buscar esse concurso. E o André, não, eu digo para as pessoas que eu acho que eu fui para o terceiro filho porque eu queria, enfim, conseguir parar, né? Conseguir usufruir dessa licença maternidade e ficar um pouco com eles em casa. Então, o André já nasceu numa época que eu já era professora. Como a professora bem falou, ela teve um filho durante a metade do mestrado e o seu segundo filho nasceu 16 dias após a defesa do doutorado. Eu gostaria de saber, professora, se a professora teve algum amparo institucional, licença maternidade, porque ao que a gente sabe, naquele tempo não havia nenhuma lei que formalizasse essa questão da licença maternidade. Como foi a questão do amparo institucional? Então, a gente está falando mais ou menos do início dos anos 2000, né? E só em 2017 que as alunas bolsistas passaram a ter direito à licença maternidade, né? Então, até 2017, para vocês terem uma ideia, o tempo de mestrado ou de doutorado, ele sequer era parado no caso da mulher, né, estar gestante e vir a ser mãe durante a pós-graduação. Então, eu não posso dizer que não foi desafiador para mim, né, porque eu tive que contornar o nascimento dos meninos e olhando um pouco para esse retrovisor, eu acho que eu perdi também, né, um pouco ou um tanto, né, desse início da vida deles, né, que é um momento onde a gente realmente precisa de tranquilidade, de tempo, né, de espaço e de estabilidade, né, financeira. Então, acho que foi muito eh, atropelado, né, e sem esse amparo do sistema como um todo, né. Hoje a gente já tem uma lei, que é uma lei de 2017, então uma lei aí que tem 6, 7 anos, onde as alunas elas podem parar o seu tempo de mestrado ou de doutorado por 4 meses, sem a paralisação da bolsa, mas ainda assim a pós-graduação ela não oferece eh, nenhum vínculo profissional, né? Assim, não existe nenhum direito trabalhista durante todo esse período, que no geral dura ali se você pensar no ciclo de mestrado e doutorado, em torno de 6 a 7 anos. É um tempinho bem Considerável. considerável, com certeza, professora. Nessa situação aí que a senhora, nesse contexto, qual o momento que a senhora, olhando pelo retrovisor, né, pegando aí o gancho da sua palavra, que vê mais difícil de conciliar a parte de ser mãe no âmbito profissional, acadêmico, no dia a dia mesmo, de ter que pegar a criança na escola, de levar para o médico, conciliar com a docência, com o lado profissional? Eu acho que independente, né, desse exercício da profissão ser dentro da universidade ou fora dela, o mundo mudou bastante e a ambiência profissional ela precisa se adaptar, né? A gente não vive mais um momento de mundo onde a mulher ela ficava em casa, né, fazendo as funções domésticas ou cuidando integralmente dos seus filhos, né? Aí a gente já tem uma mudança há bastante tempo, onde a mulher passa a exercer postos de trabalho, mas ao mesmo tempo, né, e isso também não é novidade, a mulher ela continua sendo majoritariamente responsável pelas atividades do cuidado, né, do cuidado com os filhos, do cuidado com as tarefas domésticas. Eu acho que o universo do trabalho, de uns tempos para cá eu tenho pensado que trabalhar da forma como a gente trabalha e ter filhos pequenos, né, nessa primeira infância, não é positivo nem economicamente e nem emocionalmente para ninguém, né? Porque acaba que se torna inviável a gente conciliar os horários, né, o adoecimento no começo da vida deles, né, a rigidez, dependendo do exercício da profissão, com relação a estar fisicamente no local,
as distâncias, né? Por exemplo, Fortaleza é uma cidade, uma grande metrópole, né? Subiu no ranking do IBGE, no último censo, para a quarta maior cidade do Brasil. Eu demoro cerca de 1 hora da minha casa para o meu trabalho todos os dias. Então, para que eu consiga me deslocar e participar ativamente da vida dos meninos, dependendo da situação, é impossível, né? Então, acho que a gente tem muitos desafios a serem ultrapassados, independente de sermos pais ou mães, mas com certeza o desafio da mulher é bem maior. Com certeza. Assim, o que que a professora acredita que as empresas, as instituições, a própria universidade ainda precisa fomentar para que as mulheres tenham uma rotina mais próxima dos filhos? Essa questão do horário, de flexibilizar a questão do horário das reuniões. A própria UFC ela tem uma creche, né? Só que assim, acredito que talvez a demanda não, ela não, a demanda Não supre, né? não supre. Então, assim, o que é que a professora acredita que ainda pode ser, quais são as políticas que ainda podem ser criadas, fomentadas no intuito de tornar a rotina da profissional e mãe mais leve, digamos assim? Eu acho que a gente precisa de um ambiente mais acolhedor de forma geral, né? De um ambiente onde a gente tenha essa pessoa exercendo a sua profissão e se sentindo bem, né? Eu acho que alguém que se sente bem com com a sua família, com o seu ambiente familiar, exercendo aquilo que escolheu para si, né? Algumas mulheres não querem ser mães, mas aquelas que desejam ser mães, de poderem participar da vida dos filhos, né? De fazer essa função que nada mais é do que criar gente, construir gente, formar gente, né? E a proposta é para isso que a gente nasce e vive. Então, eu acho que das pequenas ações, né, até horários de reuniões que, por exemplo, não entram no horário do almoço, porque as crianças saem da escola no horário do almoço. Eu acho que uma flexibilização, principalmente para a mãe, nos primeiros anos de vida das crianças, onde elas, como eu disse há pouco, adoecem bastante, né? Precisam desse contato mais próximo com a mãe, com os pais, seja o que for. Eu acho que talvez novos contratos de trabalho, né? Uma certa modernização do ambiente de trabalho, onde a gente possa, com muito respeito, né, aceitar outras formas de se trabalhar, né? A gente viu aí, sem nenhuma romantização do processo pandêmico, longe de mim, mas a gente precisa também guardar aquilo que a gente aprendeu com o processo pandêmico, né? De uma forma ou de outra, a gente aprendeu também a trabalhar à distância. Então, talvez uma jornada mista, onde a gente possa estar parte do tempo trabalhando de casa, parte do tempo fisicamente, fazendo essas interações pessoais, que eu também acredito que são muito positivas, né? Dependendo da situação, a proximidade com os filhos, então o apoio da empresa ou da instituição com fornecimento, né, de vagas. Se não for em creches da própria instituição, mas em creches ou escolas próximas do local de trabalho. Eu acho que o ambiente de trabalho ele precisa ser convidativo, né? Eu acho que é isso. Professora, a gente está vivendo numa era praticamente totalmente digital. E, assim, uma das coisas que a gente observa, várias gerações, tem gerações praticamente já nascem envolvidas na tecnologia, tem pessoas que estão se adaptando aí nessa situação de rotina como um todo. O a opinião que a senhora tem para as profissionais, as mulheres, mães, poderem conciliar toda essa situação de rotina de trabalho com a vida de mãe, a vida pessoal com as redes sociais, para mostrar o que está aprendendo, se for possível, até falar um pouco também da sua rede social. Sim, pois é bastante desafiador, né? Especialmente para a gente, que eu costumo dizer que nós somos uma geração de transição, né? Uma geração que viveu um pouco dos dois lados, né? Que viveu um pouco de um momento onde o acesso às mídias não era tão forte e, ao mesmo tempo, agora, nessa imersão de uma maneira tão rápida, né? A gente vive de uma forma que a gente até esquece como é que foi antes disso tudo acontecer.
Eu acho que é desafiador em todos os aspectos, né? No âmbito profissional, no âmbito pessoal. Eu me vejo, por exemplo, bastante desafiada no exercício da minha profissão, quando as pessoas, por exemplo, dizem: "Ah, professora, eu vi uma reportagem com uma lista de profissões que as pessoas dizem que, com o passar dos anos, elas vão simplesmente desaparecer, porque elas serão substituídas, né, por máquinas ou pela inteligência artificial, pelo que quer que seja, né?" É, é muito desafiador também imaginar que a gente tem que lidar com isso no dia a dia da sala de aula, com esse conflito de atenção, com essa rapidez de informações, com fenômenos, né, que às vezes também são bem prejudiciais, a proliferação de informações que não são verdadeiras, Os né, que famosos fake prejudicam news, muito, né? exatamente, as famosas fake news. Mas, por outro lado, a gente precisa se comunicar, né? A gente precisa se fazer ouvir, e as linguagens, elas mudaram, né? Eu mesma me vi há 6 anos atrás, iniciando esse processo dentro de um canal no Instagram, principalmente, que tem o nome de Dormi Aluna, Acordei Professora. E esse não é um nome à toa, é um nome que simboliza o fato de que, literalmente, da noite para o dia, no dia anterior eu era aluna e no dia seguinte eu acordei e eu já estava nesse lugar de professora. E, a princípio, quando eu comecei a ensinar os meus alunos, eu comecei a ensinar na UFC com 30 anos. Então, os meus alunos, eles não eram cronologicamente tão distantes de mim. Hoje eu tenho 45, então já começa a haver esse distanciamento e a comunicação de forma mais horizontal, ela vai ficando cada vez mais dificultada. Então, é importante que a gente se desconstrua, né? E se reconstrua e aprenda durante esse processo. Eu não costumo achar que nada é de todo ruim nem de todo bom. Eu acho que o meio termo, né, o bom senso tem que imperar. E a gente precisa tirar o lado bom de tudo, né? O lado bom das redes, o lado bom do offline. E, para responder à pergunta, né, que os alunos sempre fazem, a engenharia pode desaparecer, professor? Eu digo, depende. Se você trabalha como uma máquina, é muito fácil que você venha a ser substituído. Mas se você traz para o seu trabalho aquilo que só o ser humano é capaz de imprimir, dificilmente você vai ser substituído. Então, eu ainda sou muito esperançosa de que a gente não vai ser substituído enquanto a gente humanizar esses processos. Bem Professor, interessante, né? sim. Professora, a gente, enquanto mulher, a gente já sofre bastante pressões, né? Desde que nasce. E aí, quando se torna mãe, eu imagino que a pressão aumenta mais ainda. Qual conselho a professora daria às mães que são profissionais e que estão se tornando mães, que tem toda aquela pressão de cuidar de si, cuidar do filho, cuidar da casa, lidar com o lado social, lidar com as relações sociais, enfim, eh, tem toda uma questão de organização por trás, mas, assim, às vezes a mulher ela se sente realmente muito pressionada, e eu queria saber se a professora sofreu essa pressão, né, sentiu esse peso, assim, de se sentir mesmo, assim, angustiada no sentido: "Ah, eu tenho que lidar, tenho que cuidar das crianças, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a casa, eu tenho os meus amigos", enfim, muita coisa para lidar. E, assim, qual conselho daria para as mulheres que hoje, às vezes, se sentem angustiadas por não conseguir dar conta e às vezes a sociedade ela impõe muito uma cobrança exacerbada, inclusive às vezes até mesmo as redes sociais elas funcionam como uma pressão, porque Isso. você olha para a vida de pessoa A, B, C ou D e você acha que a vida da pessoa é perfeita e você diz: "Ah, mas por que que fulano é uma mãe perfeita e eu não sou uma mãe perfeita?" E fica aquele sentimento de cobrança, de, né, se julga, enfim. A pergunta seria mesmo qual conselho daria para essas mães, se sentirem menos cobradas, digamos assim, a aprender a lidar melhor, e se a própria professora sentiu esse fardo pesado das cobranças, tanto externas quanto internas. Então, assim, antes de eu falar qualquer coisa, né, eu quero dizer que eu sou muito consciente dos privilégios que eu tenho, né? Como mulher branca, né, como filha de uma família de classe média, mas que os pais já tiveram acesso ao ensino superior, ambos servidores públicos. Então, assim, eu estou
que tive condição de acessar esse nível de escolaridade tão elevado, né, a nível de Brasil. Então, assim, eu estou bem consciente dos privilégios que eu tenho, mas a vida que a gente não posta dá um trabalho danado, né? Normalmente as pessoas, o ser humano costuma gostar muito mais de proliferar o que dá certo e muito menos o que dá errado, né? Eu acho que a gente poderia fazer um serviço muito maior pela sociedade se a gente compartilhasse mais aquilo que não dá certo, né? Às vezes que a gente errou. Eu tenho 3 filhos, né? Eu repito muito para as pessoas que, em matéria de pagar a língua, no linguajar cearês, eu já paguei de todos os níveis, né? Porque com 3 filhos não tem como. E claro que em vários momentos eu me senti e me sinto muito pressionada, né? Os filhos crescem, com eles os desafios também crescem, né? São desafios diferentes. Meus meninos têm personalidades muito diferentes. Eu sou uma mãe muito diferente para eles, né? Então, a mãe que eu fui para o Caio, a mãe que eu tenho sido para o Davi, a mãe que eu sou para o André, são Verônicas diferentes e que aprendeu com esse processo. Eu acho que filho, com todo respeito às mulheres que não querem ser mães, porque é uma opção mesmo, não tem nada de errado se você não quiser ser mãe. Eu quis ser mãe, né? Eu acho que filho é uma estratégia excelente de evolução pessoal, né? Eu acho que não tem como você não se tornar um ser humano minimamente melhorado passando por essas experiências, né? E, assim, eu acho que a gente, para suavizar esse processo, né, que tantas vezes é pesado porque você se sente, né, no dever de desenvolver aquelas pessoas, eu acho que a gente precisa buscar as redes de apoio, sejam elas quem forem, né? Às vezes, não tenho um apoio familiar, ou moro longe da minha família, mas tem um vizinho, tem um amigo, tem um colega de trabalho, tem um grupo de apoio, tem as próprias redes sociais podem servir também dessa forma positiva. E eu também gosto de pensar que as pessoas falam muito que quando o filho nasce, a gente aprende e desenvolve esse amor incondicional, né? O que as pessoas não contam é que a gente também se sente amada de um jeito que a gente nunca foi, né? Então, acho que também é um privilégio muito grande sentir que os meninos me amam, né? E ser essa mãe real, né? Eu demorei, mas hoje em dia é mais leve para mim quando eu consigo assumir, por exemplo, para eles mesmos, que eu erro, né? De vez em quando eu meto os pés pelas mãos e as pessoas dizem, como é que você dá conta? E eu digo, não, eu não dou conta, esqueça isso, né? Eu não dou conta. E quando eu não dou conta, eu digo, né? Não dei conta, desculpa, não deu certo. Eu sou uma pessoa como você, tô cansada. Hoje não, vamos todo Tô mundo comer aprendendo. pizza, porque eu não quero pensar em cozinhar, eu não quero pensar em lavar, não quero me estressar. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente precisa. A vida já está pesando demais para a gente, né? Quando a gente puder, a gente não abrir mão dessas coisas que trazem mais dilemas, né? Eu acho que de maneira. É difícil falar sobre isso, mas foi o que me veio à cabeça. Não, que bom, professora. Isso daí eu vejo até uma forma como um desabafo, porque a gente vê da rotina de engenheiras, profissionais, a gente passa na graduação e no dia a dia uma forma muito quantitativa. E assim, o que a gente percebeu hoje aqui, a Ana Cléber pode até complementar, é um lado mais qualitativo, o lado que a gente não consegue medir, o lado afetivo, o lado amoroso. E isso daí é muito importante para que a gente consiga agregar mais no âmbito lado social, com o lado profissional, o lado pessoal. Eu só tenho a agradecer, em nome do Programa Mulher, em nome do CREA. Aqui no nosso podcast a gente está chegando já no final. Obrigado de coração mesmo por ter aceitado o desafio de ter vindo aqui expor um pouco do seu lado pessoal, particular, porque às vezes as pessoas, não, a minha particularidade é minha, eu não vou expor a ninguém. Mas eu vejo que a senhora trouxe aqui, abraçou a nossa, a nossa ideia, o nosso convite que a Ana Cléber fez. E assim a gente encerramos o nosso podcast Elas Pode, do CREA. Obrigada.